DAX UDF, User Defined Functions, ou funções definidas pelo usuário da linguagem DAX. Esta é uma novidade muito aguardada pela comunidade e que foi lançada agora em 15 de setembro de 2025. E neste vídeo eu quero demonstrar, fazer uma introdução sobre este recurso tão novo e que promete ser extremamente poderoso. Mais do que ficar explicando, quero mostrar aqui na tela do meu computador com exemplos práticos de como nós podemos usá-la. Então, bora comigo. Vamos aos requisitos. Aqui no Power BI Desktop, nós precisamos estar no mínimo com a versão de setembro de 2025. Como podemos checar isso? Podemos vir aqui em Arquivo, depois em Opções e Configurações, depois aqui em Sobre, você já consegue verificar se você está na versão de setembro de 2025 ou superior. Se você estiver, nós temos que ativar esse recurso porque está em Preview. Recursos em Preview não são indicados para projetos em produção, são projetos para teste e desenvolvimento. Então vamos aqui em Arquivo novamente e vamos ativar essa opção que está em Preview. Então, Opções e Configurações, depois em Opções, nós vamos aqui até Recursos de Visualização, depois vamos até o final. É a última opção aqui, ó, Funções definidas pelo usuário DAX. Como eu costumo testar todas as features antes de passar, eu tenho ativado todos os recursos aqui e não tenho sentido bugs significativos, ok? Então você confirma, dá um ok e reinicia o seu Power BI Desktop para poder usar esse recurso. Eu vou cancelar aqui porque eu já ativei. Demonstrando que rapidamente eu tenho um modelo estrela aqui de uma fato de vendas, cliente, produto, calendário, vendedor e loja. Apesar de ser um modelo bastante rudimentar, ele é suficiente para o que nós vamos testar aqui hoje, ok? Eu vou diretamente aqui para visualização de consultas DAX ou DAX Query View para nós fazermos a introdução às UDF, User Defined Functions, ou funções definidas pelo usuário. A partir desse momento só vou falar UDF para ficar mais fácil, ok? Então aqui eu posso selecionar todo esse texto e vou deletar. Antes de mais nada, eu preciso repassar com vocês o que é uma função. Uma função, ela basicamente é composta por parâmetros de entrada, um processamento, a função em si, a transformação que ela irá realizar com esses parâmetros de entrada, e depois uma saída, que é o resultado dessa operação. Então, aqui no DAX é a mesma coisa. Como que a gente começa a declarar uma função aqui? Com o scroll do mouse segurando Ctrl, eu vou dar um zoom aqui para nós e vou puxar um pouco essa parte de resultados para baixo. Então eu vou começar aqui escrevendo define, enter, vou dar um tab aqui e vou chamar function. Então é assim que eu declaro uma função. E a primeira coisa que eu preciso declarar de uma função é o nome dela. Eu, Alisson, vou adquirir o padrão de utilizar um underline. Vocês já devem ter visto em outros vídeos eu usando 2 underlines para variáveis dentro de medidas, e agora estou usando um só para funções. Isso tem uma certa similaridade com JavaScript, em Python, onde a gente tem declarações de métodos internos, cada vez mais internos, então isso tem a ver com isso, tá? Mas porque é mais fácil você digitar um underline na hora de chamar essa função e você já vai ter todas as funções ali ao seu dispor. Então isso é um padrão meu, você pode usar aquele que você preferir, ok? Lembrando que não podemos usar espaços no nome dessa função, nem acentos ou outros símbolos, ok? Então eu vou criar aqui uma função de multiplicação. Vou dar o nome de multiplicação, bem simples. Ok, e vou abrir parênteses. Perdão, eu esqueci o sinal do igual. Então multiplicação é igual. E agora, como que a gente declara essa função? Vocês já devem ter visto nos meus vídeos antigos da linguagem M algo parecido com isso. Parênteses igual e um sinal de maior. Essa é uma simbologia, uma terminologia bastante utilizada em JavaScript também. Então dentro desses parênteses nós vamos declarar os nossos parâmetros. Quais serão esses parâmetros? Eu vou chamar aqui
do meu parâmetro A e o meu parâmetro B. Bem simples até agora, ok? E o que eu quero fazer com esse A e B? Se eu falei que a minha função é uma multiplicação, eu quero fazer aqui A vezes B. Simples assim, tá? E definindo essa função, eu já posso fazer um teste aqui mesmo no DAX Query View. Então, se eu digitar aqui evaluate, eu vou agora avaliar essa função. Então, eu posso agora simplesmente digitar um underline, veja lá, multiplicação. E aí, o que ele espera, né? Ele espera, ó, função definida pelo usuário, multiplicação A e B. E ele fala, ó, A vezes B. Então, vamos fazer aqui um exemplo. 2 equivale ao parâmetro A e 5 equivale ao parâmetro B. Muito simples, né? Então, se eu rodar agora, executar, vai dar um erro. Por quê? Nós sabemos que aqui, na visão de visualização de consultas DAX, ou DAX Query View, nós temos que retornar tabelas. E esse aqui é um valor escalar. Então, para eu retornar isso numa tabela, basta envolver essa saída em chaves. E agora eu vou ter o valor 10 aqui embaixo. Então ele fez a multiplicação. É bem rudimentar até esse momento, ok? Mas vai servir para explicar o que essa função faz. Muito bem. Outras questões dessa declaração de parâmetros. Nós podemos restringir os tipos de dados aqui. Por exemplo, se aqui em A eu fizer aqui 2 pontos, veja só quantos tipos de dados nós temos aqui para passar, os tipos e os modos. Nós vamos ver isso ao longo desse vídeo, tá? Então vamos supor que eu quero declarar o A como sendo do tipo inteiro e o B do tipo inteiro também. E vou executar novamente e o valor continuar sendo 10, porque eu forneci 2 números inteiros. Se eu fornecer aqui, por exemplo, ao invés de 3, ao invés de 5, perdão, eu colocar 3.5. Qual será o resultado dessa conta? Se fosse uma multiplicação padrão, sem especificar nada, seria 7, ok? Então eu vou executar. Nossa, mas o resultado deu 8. Por que ele deu 8, pessoal? Porque eu declarei que a variável, o parâmetro B, era inteiro. E eu passei um número decimal. Então ele arredondou esse número para 4. Tanto é que se eu passar aqui 3,6, ele vai dar 8 também. Porém, se eu colocar aqui 3,4, ele vai dar 6. Por que ele deu 6? Porque ele truncou as casas decimais para um número inteiro, como eu passei aqui. Então tem que ficar muito esperto nesses tipos que nós passamos de dados, tá? Esse é um exemplo bem inicial e a gente vai avançando nessas explicações, ok? Da mesma forma que se eu passar aqui esse número como texto, ele vai fazer a conversão para mim, tá? Então, ele fez a conversão para 3. Se eu fizer esse cara 3,8, ele vai arredondar para 4, passando como texto mesmo. Agora, se eu, mesmo que não especificasse nada aqui, agora eu não estou especificando nada no parâmetro B, ele está sem nenhuma declaração, e eu executar, olha lá, ele fez a multiplicação por 3,8. Então, a gente tem que ficar muito esperto com a declaração dos tipos de dados aqui nas funções. Mas isso a gente fez e não envolveu o modelo em nada. Como que isso pode nos trazer algum benefício? Como que a gente pode reutilizar isso no nosso modelo? Como que a gente pode trazer isso para a realidade, né? Então vamos aqui fazer um exemplo bem prático. Então vamos fazer aqui uma função de top n. Então eu já vou digitar aqui define, enter, tab, e aqui já vou passar uma outra dica das funções. Você pode digitar assim 3 barras e digitar aqui uma descrição dessa função para que ao invocar você tenha ali já um IntelliSense do que aquela função faz. Então, por exemplo, eu vou retornar a medida
dos top N de uma coluna. Veja só, agora eu estou usando quesitos de abstração no DAX. Eu não estou especificando a medida e nem a coluna ainda. Eu só estou falando, é uma medida e uma coluna para calcular o top N e uma quantidade ali de tops, ok? Então, eu vou definir aqui minha função e eu vou chamar aqui underline top N. Pode ser assim. Lembrando que os nomes das funções não podem usar nomes reservados. Eu não poderia usar o top N direto, nem calculate. Por isso que o underline ali também já salva disso. Então, top N. E aí eu tenho uma função igual maior. Beleza. Não vamos nos preocupar ainda com os parâmetros de entrada nesse momento. Vou dar um Enter aqui, em um Tab, perdão. E aqui como que seria o cálculo da top N? Eu vou ter que encontrar uma tabela em função de um critério, ou seja, de uma medida, por uma quantidade daquela tabela. Então vamos supor aqui, eu preciso encontrar essa tabela. Então, var tops, vou chamar, então eu posso definir variáveis dentro da função, tá? E aqui eu vou invocar a função top N. Agora é a função top N. A função top N precisa de um primeiro argumento que é a quantidade dos tops, certo? Então eu já vou chamar aqui de tops. Nada demais. Ela está reclamando ali, mas não tem problema. Continuando, aqui o top N ele pede uma tabela, que pode ser uma coluna. No caso, eu quero todos os selecionados, vamos supor clientes, tá? Só que pensando em abstração, nós não vamos definir clientes nesse momento. Então, all selected, e dentro do all selected eu vou colocar a minha coluna. Olha só que legal. Você vai pensando na abstração, tá? Order by expression, ou seja, qual vai ser a medida que você vai usar como critério. Então, se é um critério, eu vou usar aqui critério. Desse jeito mesmo. Não faz sentido nesse momento, né? Vírgula. E aqui eu vou considerar, eu não consegui, e eu talvez vou pesquisar mais a fundo se tem como, declarar esse parâmetro desc ou ascendente, né, decrescente ou ascendente através dos parâmetros de entrada. Não funcionou nos testes que eu fiz. Então, nesse caso, eu estou criando uma função que vai avaliar pelo valor do maior para o menor. Beleza? Então, eu já vou declarar como decrescente. Então, isso aqui ele me retorna uma tabela. Só que eu quero que o retorno final da minha função não seja a tabela, e sim o retorno, eu quero o quê? Eu quero o calculate, ou seja, o calculate do meu próprio critério, que vai ser uma medida, com esses tops, só do valor desses tops, ok? Então posso até dar um Enter aqui, critério, e aqui como eu quero causar uma interseção do valor dos tops com o do eixo do visual que a gente vai usar, eu vou usar a função keepFilters com qual coluna? Olha só, coluna. É como se eu estivesse escrevendo no meu entendimento sem se preocupar qual que vai ser a coluna e qual que vai ser a medida que eu vou usar. Ele vai servir para qualquer um. Então veja só, quem que eu preciso declarar aqui? Então isso está pronto. Então, qual que é o meu primeiro parâmetro aqui? Tops. Ok? Qual é o tipo desse tops? Vai ser um número inteiro, ok? Então, 2 pontos, INT64. Obviamente que isso a gente vai testando, evoluindo, a documentação, inclusive, está aqui na descrição do vídeo, assim como outros links úteis que eu vou deixar para vocês utilizar. Inclusive esse modelo aqui, também vou deixar disponibilizado aqui no meu repositório, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, tops é o primeiro parâmetro. O outro é a minha coluna. E aqui a coluna eu tenho uma descrição que é esse mref, ok? Para passar uma coluna ali naquele parâmetro, vírgula. E qual é o outro? É o critério, tá?
meu último parâmetro é o critério, ok? E o critério eu vou deixar assim por enquanto, sem declarar nenhuma tipagem, para mostrar para vocês uma coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção. Então aqui está pronto. Minha função, vou até tirar um zoom para vocês darem uma olhada, quem quiser bate print, mas vocês vão poder baixar isso aqui, tá? Então, eu consigo calcular o top, o valor da medida, né, retornar a medida dos top n de uma coluna. Não defini quem é a coluna, não defini qual é a medida ainda, qual é o critério, tá? Eu vou definir isso na hora que eu invocar essa função. A função ela não faz nada até que eu a invoque, ok? Então eu vou atualizar o modelo. Então, cliquei aqui, atualizar o modelo. Ela já foi inserida no modelo. Tanto é que ela está aqui ao lado. Deixa eu só desligar minha câmera aqui para não atrapalhar. Então, funções, ó, ela está aqui bonitinha. Top N. E você só consegue ver isso aqui na aba do modelo, tá? Outros lugares que você consegue ver as funções no TMDL View, isso é importante falar. Então você pode puxar o modelo todo, ou você pode simplesmente aqui ó, em funções, ou puxar uma ou todas as funções. Se eu puxar aqui funções, ó, exatamente aquilo que eu escrevi está aqui, tá? Então se precisar modificar e você perdeu lá a DAX Query View, pode ser alterado por aqui também. E também dá para criar por aqui, se você quiser, que vai funcionar normalmente, tá bom? Eu preferi ali no DAX Query View para esse exemplo, tá bom? Então foi criada a função. Você não a vê aqui nesta visão, ó. Ela não aparece aqui para nós usarmos. Nós vamos ter que criar uma medida. É como se fosse em Python criar uma classe invocando um método. É como se fosse orientação a objetos mesmo dentro do DAX. Eu preferi pensar assim. Então aquela função, ela é uma coringa, ela é uma função que vai executar para qualquer coisa. Vamos ver aqui montando um visual, tá? Então eu vou colocar uma matriz, vou colocar aqui o cliente ID e vou colocar aqui em valores a minha medida de básicas aqui de receita. Então eu tenho receita por cliente. Então eu tenho aqui muitos clientes. Deixa eu só aumentar aqui para nós. Ok, então aumentei, ficou melhor aqui para a gente visualizar. E aí, como que eu utilizo aquela função que eu criei? Desta forma, eu vou criar aqui uma medida aqui dentro de medidas, dessa pastinha medidas com DFs. Ah, tem até uma medida básica aqui, ó. Inscreva-se no canal, hein, galera. Ó, botão direito, nova medida. Então vou chamar aqui, ó, top N. Vou só chamar assim, tá? Nesse momento. Top N. Ok. E olha só, vou dar um Shift Enter. E agora eu vou chamar aquela função. Então, ó, underline. Olha a mágica, tá aí, ó. Top N. Então eu criei uma função. Olha só que bonitinho que ela fica aqui. Então ela tem o nome, tem as variáveis e os tipos, ó. Critério a gente não definiu nenhum tipo. E aqui o que ela faz, ó, retorna a medida dos top N de uma coluna. Legal? Então já fica o IntelliSense aqui, a docstring da função. Isso aqui é muito legal. Então, primeiro parâmetro ali, é os tops. Então eu quero 3 para começar. 3 tops. Qual que é a minha coluna? A minha coluna do visual é o cliente ID. Então, de cliente ID, vírgula. E o meu critério é a minha medida de receita, ok? Então, receita. Muito bem, ele reconheceu como moeda. Deixa eu ver aqui para colocar português brasileiro. Ok, configurei como moeda do Brasil e vou puxar agora essa medida para cá. E veja só que não deu certo, né? Por que não deu certo? Ele está exatamente repetindo o valor. Ele não trouxe somente os 3. Eu queria que trouxesse somente esses 3 valores aqui para mim. Por causa daquela declaração
que nós não fizemos o tipo de dados lá na função. Então, voltando lá na função que está aqui, aqui tem uma questão muito tênue que a gente precisa prestar atenção, isso está na documentação. Tem dois modos aqui de operação, que seria o val de valor ou o expression expr, ok? O que quer dizer isso? Se eu não especificar, o que vale aqui é o val. Esse val é como se aquela medida fosse encapsulada em uma variável. Então, ela não sofre alteração do contexto que ela precisa sofrer aqui dentro da função. Agora, como a gente quer que faça a checagem ali dos top n's, que faça a remoção do contexto e depois a devolução aqui com o keep filters, a gente precisa declarar como uma expressão. Então, dois pontos, expr, ok? Então agora, aquela medida, ela sofrerá a influência do contexto aqui da função que a gente declarou. Isso é muito importante, ok? Então isso não é que um é certo ou um é errado, depende da função que você estiver executando, porque pode ter casos que você queira remover o contexto. Então precisa ficar ligado nisso, tá? Então vamos atualizar esse modelo com a mesma medida. Atualizou, a hora que a gente voltar lá, já vai estar certo. Ou não. Galera, eu achei o erro aqui, o erro básico. Aqui, ó, no Keep Filters, tá? Eu estou passando a coluna e, na verdade, eu tenho que passar a minha tabela filtrada, não está fazendo função nenhuma aqui, tá? Não tem problema, a gente corrige. E aqui é para mostrar que eu também erro, tá? Então, vamos atualizar o modelo. Ó, tops, agora sim, vai filtrar só os três, tá bom? Ó, só os três. Vamos tirar lá o expression para mostrar que ele também faz diferença, tá? Então vou tirar aqui o expression fora, vou atualizar o modelo, só para justificar aquela explicação que eu dei, tá? Então ele realmente não funciona. É como se nós aplicássemos aquela medida dentro de uma variável e ela não vai sofrer a alteração do contexto que a gente quer alterar. Então, nesse tipo de cálculo, agora sim a gente precisa especificar expression, tá? Então, atualizar modelo. Então tá aí, então faz a função. Então veja só que legal, a gente altera a função e ela já reflete nas medidas que fizeram o uso daquela função, tá? E aí o que é mais legal? Que isso pode ser reutilizado para muitos casos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma nova medida, agora é muito versátil, tá? Veja só, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou trocar aqui de receita e de top N de client ID e vou colocar, por exemplo, vou colocar, na verdade, uma de produto subcategoria e também vou colocar aqui agora o lucro bruto, outra medida, tá? E vou ordenar aqui pelo lucro bruto. E eu vou criar uma nova medida. Aqui na pastinha das UDFs, então, ó, nova medida, eu vou chamar aqui a top N, vou colocar aqui produto, só para ficar diferente da outra. Então eu vou chamar aquela nova função, não preciso declarar tudo aquilo, né? Então, top N, primeiro parâmetro, tops, 3 tops, coluna vai ser agora a de produtos subcategoria, e o meu critério agora é lucro bruto. Então veja só, eu não preciso ficar digitando toda aquela função. Eu tenho uma função que calcula os top 3, independente de qual coluna e de qual medida. E obviamente que se o modelo for mais complexo, você vai ter outros critérios para utilizar. Agora vamos aplicar isso a um conceito de média móvel aqui. Então eu já criei aqui uma tabelinha com data e a receita aqui ao longo do tempo. Então eu quero calcular uma média móvel de 15 dias, por exemplo. Então vamos lá para o DAX Query View. Vou criar aqui uma nova consulta, ok? Então vamos lá. Define, Enter Tab.
3 barras, o que eu quero aqui? Retorna a média móvel de uma medida pelo intervalo de uma coluna tá bom, a descrição assim. Você dá a mensagem que for necessária para que seja entendida essa função, ok? Então, function, e aqui vou colocar um underline, média móvel, e não vou especificar a quantidade, nem a coluna e nem a medida que eu quero avaliar, sempre pensando com a cabeça na abstração, ok? Então, igual, abre e fecha parênteses, eu já gosto de abrir e fechar parênteses, tá? Igual maior. Beleza. O que eu preciso para calcular uma média móvel? Eu preciso saber qual vai ser a minha medida, ok? Então, a minha medida, que é do tipo que a gente já viu, que precisa ser uma expression, ok? Nós também precisamos de uma coluna, que no caso ali naquele visual nós vimos que é data, então vamos colocar aqui coluna, que é igual nref, ok? E também eu preciso saber qual é esse intervalo, tá? Então o meu intervalo vai ser do tipo inteiro. Que eu quero saber, eu quero 15 dias, 10 dias, 3 dias, isso vai ser flexível, tá? Uma dica para formatação, a gente pode aqui também dar enters aqui, quando ficam muitos parâmetros, ó, e ele vai descendo, também fica muito bonito assim, a gente fazer essa formatação, ok? Então aqui no caso tinha só 3, não precisa, tá? Fica uma lintagem legal. Então o que a minha média móvel faz? O que eu preciso, né, para calcular uma média móvel? Logo de cara, eu vou precisar usar uma função averagex, ok? O averagex ele vai fazer uma média em função de uma tabela. Então, vírgula, qual é a minha tabela? Tá? A gente já falou bastante sobre window functions aqui no canal. Então, média móvel se dá por window, que precisa receber nesse primeiro parâmetro a origem, ou seja, onde começa a minha tabela. Então ele começa em menos intervalo, que é o parâmetro que a gente definiu. Então quantos passos para trás, a partir daquele ponto atual do contexto, você quer voltar para trás? Então menos intervalo, rel, de relativo. Até quando? Até 0, rel. Então esse aqui é uma sintaxe padrão para calcular a média móvel, ok? Beleza, qual que é o meu próximo parâmetro? É a relação, ou seja, qual é a minha coluna que vai definir esses steps, esse intervalo? É o wall selected, quem? Coluna. Tá? Então, o meu parâmetro coluna vem aqui, tá? Então, all selected coluna, vírgula, e aqui vem a ordenação. Então, order by própria coluna, tá? E como é ao longo do tempo, é ascendente aqui também, legal? Então isso aqui definiu a minha tabela por qual a minha medida será iterada. Então, vírgula, medida. Opa, digitar medida. Então, veja só, essa é a minha funçãozinha. averagex, window, tá aqui bonitinho, medida. Com isso, eu calculo a média móvel, seja lá qual for. Vamos ver se isso é verdade? Então, atualizar o modelo. Ó, já cresceu aqui a minha média móvel, ok? Então eu já posso utilizá-la. Então, vamos aqui criar uma medida de média móvel. Então, nova medida, vamos colocar aqui, ó, média móvel. Veja só, você não precisa digitar toda aquela sintaxe, vai ser bem mais simples. Então, média móvel, 15 dias, tá? 15 dias, receita, tá? Só para a gente exemplificar aqui. Então vai ser, olha lá, underline, média móvel, qual que é a minha medida, tá? Eu não sei porque não apareceu IntelliSense aqui. Vamos entender por quê.
Eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Então vou voltar aqui. Eu acho que é porque eu dei esse espaço aqui. Vamos confirmar, tá? Então, substituir função, atualizar modelo, ok. Vamos ver se isso foi resolvido. Então, média móvel, era isso mesmo. Não pode dar espaço depois das 3 barras. Muito bom. Então, medida, qual a minha medida? Ali eu estou falando de receita. Então, primeiro parâmetro é receita. A coluna, qual que é a coluna de referência? A coluna de data. Então, de calendário, data, vírgula, e qual é o meu intervalo? Eu quero 15 dias, ok? Obviamente que esse 15 pode receber qualquer outro valor, você pode usar um parâmetro de Arif para fazer o jog desse valor, então é muito versátil, você não precisa escrever, aí fica muito fácil, toda vez que você fizer uma média móvel, basta especificar a medida, o eixo e a quantidade, olha que simples, tá? Beleza. Então ele já reconheceu aqui como moeda, vou colocar como português Brasil e vamos puxar para cá para ver se é verdade. Então aqui nos primeiros 15 dias o valor vai ser igual, na verdade não igual, né? Só no primeiro dia, depois ele já vai calculando a média móvel. Se eu transformar esse cara num visual de linha, vai dar para ver melhor. Ó. A média móvel ela é mais suave, né, que os picos. Quanto mais intervalos aqui eu for colocando, ó, 30 dias, mais retilínea vai ser essa curva, tá vendo? A média móvel. Então, tá funcionando. Beleza? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar aqui com 3 dias só. Vamos voltar para o visual de tabela. E vamos fazer aqui vamos trocar esse exemplo. Então, nós vimos que essa medida ela é bastante flexível, né? Bastante flexível. Então eu vou até duplicar essa página, tá? E aqui eu vou trocar de data para o mês, tá? E eu vou tirar essa medida e vou criar uma nova medida, tá? Aqui está ordenado certinho, tá? É o ano e mês. Então eu quero fazer agora a média móvel de 3 meses. Seria basicamente só usar a mesma função, certo? Então, nova medida. Então aqui eu vou colocar ó, média móvel 3 meses. Então eu vou invocar a função média móvel, a medida, vou usar a receita, coluna, agora vai ser a minha de calendário, mês, vírgula, e o meu intervalo vai ser 3 meses, né, que eu quero. Então, vou definir aqui como português Brasil e vamos puxar aqui para o visual e ver o que aconteceu. E voilá que não aconteceu nada, tá? E por que não aconteceu nada, galera? Porque a função, essa função que a gente criou, olha aqui no all selected, ele está passando somente a coluna, uma coluna. E geralmente uma coluna de mês ela está ordenada pelo mês número, mês ID, onde aqui nesse modelo também está. Ó. Ela está oculta, porque eu não quero que apareça, mas ela está ordenada pelo mês ID. A gente pode conferir aqui em avançado, ó, classificar por coluna mês ID, tá? Então, acho que minha câmera estava na frente, ó, mas aqui, ó, mês ID está classificado para esse cara aqui, tá bom? Então tem que ficar esperto com isso. Mas como que a gente resolve isso? Eu, fazendo alguns testes aqui, eu falei assim, nossa, mas eu vou ter que criar uma média móvel quando tem 2 colunas? Não precisa. Olha que bacana. Se a gente colocar aqui, ó, coluna ordinal, vou chamar assim, tá? Estou incluindo mais um parâmetro na função, tá? nref. Eu posso passar ela aqui, ó, dentro do allSelect, coluna ord, tá? É só incluir mais uma coluna nessa tabela aqui, tá? Então eu vou ter que passar 4 parâmetros. Ou seja, eu vou passar o mês, que é a coluna de texto, e a de mês ID. E tem um comportamento muito legal aqui que eu não esperava que funcionasse, tá? Então vou atualizar esse modelo.
atualizou a função, perdão. Aqui vai dar erro, porque ela está esperando agora 4 parâmetros, eu só passei 3, deu erro lá na de 15 dias também, depois a gente volta lá. Então olha só, ela está esperando aqui 4 parâmetros. Então vou aqui, ó, de calendário, mês ID, vírgula. Então, ó, agora eu tenho 4 parâmetros, eu passei o mês e o mês ID. E obviamente que você vai adaptar para sua realidade. Então eu vou dar Enter. E agora sim ele está fazendo a média móvel certinho, tá? Para 3 meses. Vamos colocar aqui no visual. Ó. Vamos aumentar aqui o intervalo só para a gente ver essa linha mais suave. Vou colocar aqui 12 meses. Ó, tá? Porque tem poucas amostras aqui, mas ele está fazendo sim a média móvel certinho aqui dos meses. Mas e lá na de 15 dias? Agora a função tem 4 parâmetros e eu só tenho 3. Basta você repetir a de calendário data aqui, que lá na função ele vai aceitar. Se você passasse lá no AllSelect de calendário data, não funciona. Mas você passando dentro da função o DF, ele aceita, cara. Eu achei muito bacana isso aqui. E foi assim nos testes que eu peguei, porque nem na documentação eu vi isso, tá? Então, olha lá, funciona. Então, a função de média móvel aqui que nós criamos, ela funciona perfeitamente, se tiver coluna de ordenação ou não. Se não tiver, você passa só uma coluna. Agora, se tiver ordenação, você passa a coluna de texto, é de ordenação que vai funcionar perfeitamente. Tá? Então, imagina só agora que você pode criar uma biblioteca de funções suas, com a sua pegada, com o seu conhecimento, e você levar essa biblioteca para onde você quiser, e você só invoca as medidas na hora que você precisar usar. E pensando nisso, o SQL criou um site muito bacana, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem. Tem vários exemplos já de User-Defined Functions. Eu também vou criar um repositório lotado dessas funções e provavelmente, se puder, também vou postar lá naquele site, que é muito bacana, porque isso aqui vai revolucionar demais. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar esse like aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito, obviamente, e clica ali no sininho para saber sobre meus novos vídeos, beleza? E compartilha com a sua rede de amigos. Isso aqui é ouro, galera. Beleza? Um forte abraço, agradeço quem ficou comigo até o final e até o próximo vídeo. Todos os links aqui na descrição, beleza? Tchau, tchau, até mais. Fui.